Olá, meu nome é Michael, falo aqui do canal Nem Freud Explica. E hoje a gente vai dar uma aula sobre psicologia e ciência, como é que a psicologia avançou até se tornar psicologia científica. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve já de uma vez, já ajuda muito a gente a produzir novos conteúdos e curte e compartilha se você gostou. Se você não viu as últimas aulas, clica em algum lugar por aqui, vai te conduzir para as primeiras aulas que são tão importantes para entender essa. Então vamos lá, como é que a psicologia surgiu como ciência? O mais importante é dizer que esse vídeo tem que ser separado em duas partes. A primeira parte, que é essa, que é mais curta, ela é uma contextualização para você entender tudo. E depois a gente vai dar uma aula explicando cada detalhezinho. Fazer isso é importante porque as pessoas pegam muitas coisas picadas sem entender um contexto. É como se você primeiro vai escutar a música como um todo e depois você vai entender como é que cada instrumento se compõe. Beleza? Então vamos lá, psicologia como ciência. Para a gente começar a falar de psicologia como ciência, a gente tem que entender como é que o ser humano era estruturado antigamente. E para isso a gente retoma a época dos feudos. O feudalismo ele se compunha em nobres, cleros e as pessoas que viviam ali na base. Como as pessoas eram... A igreja tinha um forte senso de direção, a igreja ditava as regras, a igreja tinha tudo com base na fé. Se você nasceu rico, você vai morrer rico porque Deus quis. Se você nasceu para servir a igreja, vai ser assim porque Deus quis. Se você nasceu pobre, você vai ficar pobre servindo a nobreza porque Deus quis. Então, o poder da igreja era tão forte que ninguém se ousava a desafiar esse conflito. O tempo foi se passando e as pessoas, através da razão, começaram a questionar. Por que eu tenho que servir aos nobres? Por que eu tenho que fazer certas coisas? Por que eu não posso escolher outro caminho? E a partir dessa racionalização do mundo, do sistema, o mercantilismo e o capitalismo foram tomando formas, porque as pessoas produziam no feudo para os mais ricos. E elas ficavam com uma parte para se manter. E aí elas começam a falar assim, e se eu começar a produzir para o meu amigo aqui do lado? Talvez eu possa acumular mais capital, talvez eu possa trocar mercadorias, talvez eu possa ter um outro lugar no mundo. Com o tempo se passando e a racionalização desse sistema e o acréscimo tanto desse mercantilismo quanto do capitalismo, esse sistema feudal começa a entrar em queda. Quando se entra em queda, as pessoas começam a ver que elas começam a ser mais livres. Então ela falava assim, olha, se antigamente eu produzia sapatos para a nobreza, não. Agora eu quero produzir sapatos para os meus colegas ao redor. Porque aí agora eu posso ter uma outra fonte de renda e uma qualidade de vida melhor. Então o capitalismo começou a libertar as pessoas, por assim dizer. Só que o problema de ser libertado é porque antigamente você poderia pensar assim, a gente tem uma ideia que hoje cada um é cada um, todos nós somos seres individuais, mas no feudalismo não, o sentimento que tinha deles todos somos uma coisa só. Então as pessoas não tinham quarto, sala, separado, era tudo um lugar onde as pessoas faziam estudo em qualquer lugar, não tinha senso de individualidade. O capitalismo ele começa a trazer o seu lugar no mundo. Então as pessoas começam a quebrar esse sistema e começam a se libertar e começam a conduzir as suas próprias vidas, começam a ser libertas. Quando isso acontece, gera um problema. E é nesse problema que a gente vai se agarrar agora. Porque eles falavam assim, bom, se antigamente eu nasci e cresci para servir a nobreza, agora que eu estou ficando livre, que eu posso trabalhar para mim mesmo, eu posso ser um cara mais liberto, vender para onde que eu quero, ir para onde que eu quero, ele começa a pensar, então, será que Deus existe? Será que eu estou aqui? Se eu não estou aqui para servir a nobreza, para que eu estou aqui? Qual é o meu lugar no mundo? O que eu tenho que fazer no mundo? Então as pessoas, elas tinham uma base muito firme de quem elas deveriam ser e agora elas estavam meio que perdidas. E aí as pessoas começaram a entrar em crise com elas mesmas. Essa pergunta que às vezes você se faz, por que você sofre, por que o mundo é assim, para onde que eu estou, para onde que eu estou indo, para onde que eu estou vindo, por que eu faço o que eu faço, as pessoas começaram a ter o mesmo sentimento. E aí a ciência, por causa do capitalismo, ela começou a falar assim, bom, eu produzo X coisas e eu manipulo a natureza. A ciência se tornou necessária para o capitalismo para produzir produtos mais eficientes. Só que
o ser humano também ele é parte de um todo. Então, eles começaram a manipular o corpo do ser humano, e aí veio a neuroanatomia, a neurofisiologia, a anatomia como um todo, para entender o ser humano. Então, a ciência teve que começar a entender o ser humano, porque isso era parte do problema. O ser humano começou a se tornar parte do problema, porque as pessoas quiseram entender mais elas mesmas e mais como elas funcionavam. Então, a ciência, a psicologia científica surgiu dessa necessidade de entender o ser humano como um todo, de entender o porquê que ele estava aqui, para que ele servia, como ele funcionava. Porque agora, como ser liberto, e na época do feudalismo, a igreja era tão firme que ninguém tocava no corpo humano. O corpo humano era uma coisa muito sagrada. E depois que ele começa a ser liberto, e aí vem René Descartes e ele fala, não, existe uma peça espiritual, uma peça material. Então, assim que o homem morre, o que sobra aqui é uma máquina, a gente pode mexer sim. E aí as pessoas começam a estudar essa máquina e aí começa a entender mais o ser humano possível. E aí vem várias curas para a doença, coisas que nós já estamos evoluindo cada vez mais. E essa é a base da psicologia científica, veio de uma necessidade de entender o homem com essa separação de estado, de libertação pessoal. Então veio essa necessidade e a partir daí começam a surgir os primeiros psicólogos nas universidades, nas partes científicas, onde eles podem estudar cada vez mais. Tá? Diz aqui nos comentários se você conseguiu entender o que eu quis transmitir, o que a gente pode melhorar. Tem várias aulas aqui que a gente está construindo. Se você gostou, conseguiu entender essa primeira parte, dá um joinha, compartilha, porque na parte 2, que é quando a gente traz os detalhes, você vai ver que uma aula se conecta muito à outra. Mais uma vez, ajuda, se for possível, a gente está aí para isso. Até mais, obrigado.